Compartilhar? Tá chegando. Aí, conseguiu sim. Ok. Daí o Carlos vai dar uma. É só colocar em tela cheia Não, eu agora. vou Ele já colocar colocou agora. aqui para todo mundo assistir. Perfeito. Pronto. Então, é que eu não queria entrar muito no conteúdo, mas vamos lá. Então, a gente está falando aqui dos 5 elementos. Então, esses 5 elementos, ele tem um fluxo de favorecimento, que a gente chama, porque a água, ela gera a madeira. Porque ela não nutre a madeira? A madeira, a partir da lenha, gera o fogo. O fogo gera, a partir das cinzas, a terra. A terra se compacta, gera o metal. E o metal forma as montanhas que gera a água, as nascentes. E esse fluxo, ele continua em equilíbrio se seguir dessa forma. Aí a gente vai para o aspecto de controle desse ciclo. Quer dizer, a água, se a gente jogar muita água no fogo, o fogo faz o quê? Apaga. Apaga. Então, E a a gente água. precisa do fogo, né? Também. Exatamente. Então, a gente não vai colocar muita água, porque senão a gente vai apagar o fogo. Então, a gente não vai colocar muito fogo, que vai derreter o metal. A gente não vai colocar muito metal, que vai cortar o quê? A madeira. A gente não vai colocar muita madeira, porque senão acaba as raízes tomando, se nutrindo dos nutrientes da terra e acaba tomando conta da terra. A gente não vai colocar muita terra, porque se a gente colocar a terra, vai compactar, vai comportar tanto a água que vai diminuindo o fluxo da água. Entende? Então, esse fluxo, esses 5 elementos, ele precisa estar em harmonia. Por exemplo, quando numa situação o elemento fogo está em excesso, o que a gente faz? Quando a gente acende o fogo da churrasqueira e sobe aquele fogaréu, o que a gente faz, geralmente? A gente joga água, logo um balde de água. Não, vai jogando de pouquinho. Salpisca, né? Vai É. salpiscando para justamente o fogo abrandar. E é assim a gente faz no ambiente e a gente faz também na nossa saúde. Por quê? Os 5 elementos, lembra que eu falei agora, ele tem uma ligação com a nossa saúde, que é como eu trabalho o Feng Shui. Eu trabalho o Feng Shui numa perspectiva de saúde, Andréa. Então, eu preciso entender os meridianos. Então, a gente tem o meridiano Yin, que a gente fala que é Zhang Fu, né? E aí a gente tem o Yang, que é aquele que não pode parar de funcionar. Então, a gente tem o coração, que é mais interno, que é elemento fogo. Mas temos também o fogo, que é mais externo, que é o intestino delgado. Então, quando a pessoa está com o princípio de atacardia, ele sente o quê? O mal-estar, que parece que ele está com problema na digestão, né? E aí a pessoa vai dizer isso para o cardiologista, é muito estranho, né? Mas porque antes de atingir o elemento, o fogo, que é o coração, ele atinge antes o intestino delgado. E assim os outros elementos. Na terra, o elemento terra, quem coordena é o baço pâncreas. E isso, o elemento yin, que é o mais interior. E o mais yang, que é mais externo, é o estômago. Na madeira, o elemento madeira seria fígado. E a vesícula biliar, o yang. Na água, seria o rim. E mais externo, a bexiga. Já o metal é o pulmão. E mais externo, o intestino grosso. E aí, a gente, quando vai falar da questão yin yang, a gente fala desse mundo dual, certo? Que é ou você é feminino ou masculino. Mas o feminino e o masculino está dentro de nós. Eu acredito que sim. Pronto. A gente tem atitudes, às vezes, muito emocionais e, às vezes,
uma atitude muito mental, né? Que está dentro da questão yin e yang. Ou a gente sente muito frio, ou sente muito quente. Só que quando você vai pensar o que é yin e yang, o yin e yang é quando o yin está no ápice dele, o yang está iniciando. E quando o yang está no ápice dele, o yin está começando. Então, há esse ciclo de continuidade. Não é, eles não são... Isso que tem aquele símbolo, né, Samuel? Se você tiver aí para mostrar, olha aí ele no centro. Ele é no centro, porque ele representa justamente esse equilíbrio da nossa dualidade, né? Que o desenho são 2 girinos. Sabe aqueles peixinhos bem pequenininhos? São 2 girinos. Então, é representado justamente para dizer que o início de um, aqui é o ápice, ele é o fim do outro, né? E assim sucessivamente. E aqui é o baguá, que representa as 9 áreas auspiciosas, que é uma ferramenta que a gente usa, mas a ferramenta correta também, porque existe 3 tipos de baguá, né? O baguá do chapéu negro, que é esse, mas existe o baguá do céu anterior, que eu não tenho aqui a imagem, e do céu posterior, que aí a gente pode fazer uma outra live para falar sobre eles. Perfeito. E é muito conteúdo mesmo, viu? O do céu anterior, ele é recomendado como proteção para colocar na soleira da porta, não é? Exatamente. Da entrada. Exatamente. Aqui eu tenho um desenho dele. Espera aí, que está aqui. É uma das ferramentas que a gente utiliza, que dependendo de como a direção que está a nossa porta, por exemplo, se a nossa porta for sul, a gente coloca esse diagrama aqui. Então, a gente coloca de frente. E cada ideograma ele é relativo a um ponto cardeal, que, na verdade, não é um ponto cardeal que a gente coloca, identifica o norte e o leste do nascer do pôr do sol. É a bússola que vai nos dar esse olhar. A gente precisa... das ferramentas que a gente utiliza é a bússola, para justamente tirar o norte magnético. E a gente vai usar isso. E essa bússola, ela vai nos ajudar a dar os pontos cardeais para quê? Para que a gente possa fazer uma limpeza energética. Porque dentro da nossa tradição, dependendo de aonde está o nosso... alguns pontos, são 4 pontos cardeais que a gente fala que seriam algumas estrelas negativas, a gente precisa identificar com a bússola. E aí o mestre também pode falar, já que retornou aí, ele pode aprofundar melhor sobre isso. E me parece que agora a conexão também está melhor, não é? Porque ela não está pixelada. Ai, exatamente. Tomara. Eu mudei de local, né? Eu fui aqui na Inglaterra, onde tem administração, aí o Wi-Fi aqui ficou melhor. Tá? Ai, que bom. Tá? Então, Samuel, que assunto você quer que fale mesmo? Está sem áudio, Samuel. Fala em baguá? Então, os 3 tipos de baguá. Os 3 tipos, o senhor pode falar, aprofundar. Então, o baguá, né, na China, historicamente, houve alguns, né, certo? Não é só um tipo. Né? O que é mais conhecido é céu anterior e céu posterior, certo? Então, tendo, né, esse céu anterior, céu posterior, né, e aí houve bastante autor, bastante mestre, onde fizeram uma derivação de cada trigrama.
Então, o que eu posso acrescentar? Tudo que o Samuel falou está correto, né? Mas o que pode acrescentar? O trigrama, certo? O trigrama, né? Você está vendo esse trigrama formado em 3 posições: superior, meio... Samuel, mostra novamente, por favor, pertinho aí da gente. A imagem mesmo do baguá, que dá para ver o trigrama, né? Isso, pode mostrar o baguá? O baguá, né? O baguá. Então, o baguá, né, que você estava vendo, são 3 traços. Né? 1, 2, 3. É isso? Concorda comigo? Sim. Em cima, no meio e 3. Né? São 3, né? Então, você vê, ó, são 8 trigramas. Né? Tá vendo? 1 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. A palavra ba significa 8. Quá significa trigrama. Baguá é 8 trigramas. Tá? Isso é interessante. Agora, cada trigrama são 3 partes, né? 1, 2, 3, né? Tá? Olha lá. Em cima, no meio e embaixo. São 3 partes. Então, isso é muito interessante, o significado disso. Tá? Qual o significado disso? Por que 3? Né? O primeiro significa 1. Né? Começa com 1. Né? Todo trigrama é formado pelo o único primeiro. Então, portanto, trigrama, porque são 3. Mas para ter 3, precisa ter 1. Não sei se você consegue entender, né? Essa parte de ciência. Né? Tem 3, não tem? São 3. Trigrama. Mas quem forma trigrama são 3 gramas. Né? 3. Então, tem 1. Esse 1 é muito importante, né? Que para nós saber por que 1. Aí, né? Tudo começa com 1. É o único. Suponhamos, né? Eu quero estudar, quero entrar na faculdade. É o início. Não se discute. É o único. Né? O único ideia que você tem é entrar na faculdade. Certo? Tá bom? Então, aí, depois de 1, gera 2. Tá? O que é 2? Tá vendo ali o trigrama? Mostra o trigrama de novo. Por favor, mostra o trigrama novamente. É o tracinho que é partido assim? Tracinho. Tem 2 tipos de tracinho. Um tracinho cheio, outro tracinho separado. Acho que o Samuel vai mostrar para a gente aí numa tela. Só aquele pecinho amarelo só. Aí. Também serve. Então, o exemplo, né? 1 é único, não se discute. Eu quero entrar na faculdade. É único, né? Não se discute. O 2, tracinho cheio, tracinho separado. É yin e yang. Tem pró e contra. Tem favor e desfavorável. Tudo tem assim, tudo. Eu quero entrar na faculdade, mas tem favor e desfavor. O que é favor? Né? Promete um prazer. Desfavor, você tem que perder o tempo nele. Um exemplo, né? Tá? Então, 1 gera 2. 2 gera 3. É trindade.
para poder ter uma família sagrada, nós precisamos ter a Maria, João José e o Jesus. São 3. Para uma empresa que seja saudável, também precisa ter 3. A parte de produção, parte de financeira e parte comercial. Para nós, né, seja uma pessoa digna, também precisa ter 3. Né? A nossa capacidade e a nossa saúde, né? E a nossa financeira. Aí, depois de 3, aí que gera tudo. Gera tudo. Aí gera 4 ou gera 8. E o 8 é que a gente usa muito, que é Paguá. Por quê? O 8 é 8 direções. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Então, então, o que acrescentar, né, do Samuel que tem falado é essa parte histórica e filosófica e ciência desse Paguá. Se alguém tivesse dúvida, né, talvez não é assim meia dúzia de palavras, a pessoa consegue entender. Eu aconselho, né, quem está assistindo dessa live, dessa palestra, não desista. Envia para nós sua pergunta. Não fica assim, muito bom, né? Aí, e talvez nem consegue entender. Mas seja persistente, o que nós estamos falando aqui, que você pode não entender, uma filosofia muito distante, mas é útil. É útil. Não é porque você não entender e deixa de ser útil. Então, exatamente, mesmo. Eu vou pedir para o Samuel digitar aqui no nosso chat interno os canais de comunicação, tanto com o Samuel como o mestre, para quem desejar, tá certo? Que daí o Carlos, que está dando suporte para a gente aqui na transmissão, ele coloca lá no chat do YouTube, tá? E aqui no nosso chat estão presentes a Márcia, o Joderval. O Joderval está dizendo: onde eu moro realmente é muito difícil para estudar. O povo gosta muito de ouvir música alta. Atrapalha demais, não é, Joderval? E o Magno, ele está dizendo que já trabalhou esse tema dos elementos em um filme dele. Acredito que ele seja cineasta, produtor. O Despertar, e ele fala, é lindo esse símbolo, e dentro de cada um há um pouco do outro. Muito legal. E o Carlos já colocou aqui no chat o link para o perfil do Instagram da Sociedade de Feng Shui e o link para o perfil do Samuel. Oi, Márcia, gratidão aí por estar com a gente até agora. Então, é um tema de fato, mestre, bem rico, é impossível que a gente esgote ele num encontro só, mas eu acredito que ficou aqui nesse nosso programa de hoje, não é? Eu acho que deu aquela provocada, né, em quem estava com a gente, quem vai assistir depois, a conhecer mais sobre essa arte milenar, e eu fiquei até com uma ideia para um próximo programa, porque já que a gente está na academia, é bom a gente sempre se preocupar assim, em vincular as questões que de certa forma, não é? Elas são da sabedoria ancestral, mas não são validadas cientificamente, mas a gente sabe que existe muita pesquisa científica
que já está conseguindo identificar, não é, pontos que validam as teorias das sabedorias ancestrais. E, inclusive, de algumas religiões também espiritualistas, a gente sempre traz isso para cá. Então, existem estudos seríssimos sobre, por exemplo, né, o efeito da prece, da oração, para o restabelecimento da saúde, né, para a cura. Existe, dentro da academia, existem cientistas muito sérios que pesquisam e que conseguem reunir evidências de que existe, sim, um componente real, não é nada da cabeça não, gente, não é. A gente precisa quebrar esse preconceito. A nossa tarefa é quebrar preconceitos. E a gente só consegue quebrar preconceitos quando o preconceito já diz, né? É um conceito prévio que a gente nem sequer estudou direito. Então, a gente tem o dever, não é, de procurar conhecer mais. E, é claro, a partir desse conhecimento, dessas evidências, a gente tecer o nosso juízo de valor, cada um vai ter a sua opinião final, que, independente de validar ou não, a gente precisa respeitar, não é, o posicionamento do outro, mas a nossa tarefa aqui é quebrar preconceitos. E daí, Samuel e mestre, eu fiquei pensando na gente buscar, né, algumas evidências e compartilhar nos nossos canais que validem, né, as teorias, o que é praticado nessa arte milenar, não é? E o que se tem de evidência de que, de fato, surte efeitos positivos, não é? Talvez a gente não chegue a comprovar de uma forma muito assim, como é que está me fugindo a palavra, né? Com experimentos físicos e tudo mais, mas existem outras formas de observação científica, né, gente? Qualitativa. Então, olha, eu costumo dizer... Isso, qualitativa. O mestre, e ele fala sempre, e a gente, quanto discípulo, né, dessa ciência, ele sempre fala, incentiva teu cliente a fazer um depoimento, porque é isso que vai validar. Se você testa uma vez, faz uma consultoria e tem resultado, e as pessoas dão um feedback positivo para você, quer dizer que deu certo. Então, sempre ele fala que a gente... E o que eu estou fazendo é justamente colhendo todos esses depoimentos, porque é uma forma de validar o que a gente está fazendo, né? O nosso método está dando certo. Então, a gente sempre está incentivando os nossos clientes a fazer depoimentos, porque é isso que vai trazer, de fato, a luz da ciência no sentido da repetição desse evento, né? Se a pessoa buscou tal situação, e o livro do mestre tem vários depoimentos, várias situações, né? Que ilustra que a técnica ela tem dado certo. E ela é milenar, tanto que ela passou milênios, né, sendo implementada, e até hoje as pessoas ainda têm curiosidade. Só que o que difere do que a gente quer alcançar é que isso, de fato, tem um olhar científico e não um olhar místico. O mestre sempre fala. Isso é uma coisa, sabe, Samuel, que sempre me preocupa, e a gente sempre traz essa reflexão, até por estarmos na academia, né? E daí, sabe o que foi que veio na minha cabeça agora? Só para a gente ter um parâmetro assim de comparação, que na sabedoria dos indígenas, por exemplo, né? Existe o conhecimento milenar sobre as ervas, não é? Os remédios que existem na natureza. Enquanto não se tinha um estudo científico para investigar quais as propriedades químicas, não é? E as suas aplicações daquelas ervas, tudo era considerado como sabedoria ancestral, mas não comprovada cientificamente, até que a ciência resolveu pesquisar, né, aquelas ervas e descobriu que nessas ervas existiam princípios ativos
que de fato eram medicamentosos, que de fato combatiam alguns sintomas, curavam algumas doenças. Então, veja, a ciência e a sabedoria ancestral, baseada, não é, na observação empírica, na experimentação, e quando você fala aí a palavra-chave, né, é milenar, gente, isso está sendo testado e comprovado há tanto tempo, que eu acho que só falta mesmo a ciência e a academia, né, ir-se embora pesquisar para poder validar. Eu sugiro nosso público, né? Que use a nossa dica. Nós tem dica semi-publicado no horóscopo diariamente e fazer a própria comprovação ele mesmo, né? Ele mesmo. Né? Então, se nós falamos, né, que um adolescente, né, que precisa de estudo, uma mesa de estudo, então que venha comprove isso, né? Arruma uma mesa para os seus filhos para estudar. Né? Eu acho um pouco mais prática, né? Então, já que nós estamos dando dica, né? Então, que faça a nossa dica, depois comprove, né? Ou não comprove. Tá? E depois dá o testemunho, não é, mestre? É isso, eu aconselho que não seja assim, escuta, fica assistindo nossa palestra, depois já vai procurar outra palestra. É que todo mundo faz, né? É isso aí. Palestra ali, acaba perdendo tempo. E o mestre fala que é o pague-pegue. Tem gente que só é pague-pegue, que quer vir, pega o conhecimento e pronto, e não coloca em ação. Então, pegue-pegue. Então, que a pessoa possa pegar esse conhecimento e colocar de fato em ação. Isso vai fazer a diferença. Então, deixa eu propor aqui um encerramento bem especial, que a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro, do nosso programa de hoje, e que eu quero reforçar aqui o meu agradecimento, e com certeza a gente ter outros momentos para a gente aprofundar mais, e mais pontualmente em algum aspecto aí, até mesmo de evidências, de pesquisas, não é? Que a gente traga aí para os nossos alunos e para quem vai nos acompanhar. Mas aí eu quero pedir para que vocês, cada um, deixe uma mensagem ou uma reflexão, o que vocês quiserem nesses... eu acho que a gente tem 5 minutinhos para terminar. Muito obrigado. Quer deixar alguma reflexão, mestre? Alguma dica? A minha reflexão ainda é o trigrama, Bagua, trigrama. O princípio, meio e fim. Qual é o motivo para fazer isso? Por que faz isso? E qual é o meio para fazer isso? E qual é o final que você quer chegar? É o princípio do nosso trigrama. Obrigado. Samuel? Então, eu queria dizer para quem está nos ouvindo que cresça com os estudos, ativando o elemento fogo, confie no que faz, ativando o elemento terra, atue com rigor, ativando o elemento metal, recue com sabedoria, se for necessário, ativando o elemento água, e ame o próximo, ativando o elemento madeira, e assim a gente vai ter mais felicidade, mais prosperidade e mais abundância. Então, boa sorte e um bom Feng Shui para todos, que a gente consiga passar ileso dessa pandemia e com muita amorosidade, espalhando amor para a humanidade. Gratidão, Andréia. Show! Gratidão, Samuel. Gratidão, mestre.
E a todos vocês que estiveram com a gente também, gratidão, que a gente possa, nesses nossos momentos, né, nesse nosso encontro semanal, toda sexta, às 18 horas aqui no Raízes, que a gente possa plantar sementes boas, né, que germinem aí e que estimulem a nossa criatividade, a nossa reflexão, a nossa busca por respostas também é bem importante isso, e principalmente o exercício da nossa humanidade, que só é possível quando a gente consegue ter empatia, quando a gente consegue ver o outro com amorosidade, como foi tão bem dito aqui pelo Samuel. E que, dessa forma, cada um dentro da sua área de atuação, cada um com seu talento, cada um na sua trajetória de formação acadêmica, possa contribuir para a construção de um mundo melhor, né? De um mundo melhor em todos os sentidos, não só dos avanços técnicos e científicos, mas também no combate ao preconceito, à violência, no exercício da empatia, da solidariedade, da fraternidade. E se cuidem, a mensagem que eu deixo aqui para vocês hoje é que se cuidem e que busquem sempre estar em harmonia e com muita felicidade, tá bom, gente? Então, gratidão, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.